E começou o processo de fritura do Arthur Lira, porque aquele destino que parecia certo de ser novamente o presidente da Câmara dos Deputados ficou incerto. E eu vou além, na minha opinião, o Arthur Lira saiu enfraquecido do primeiro turno por conta de várias derrotas que ele sofreu. E agora o futuro de Arthur Lira está nas mãos de um único homem, Valdemar Costa Neto, que não é do partido dele. E quem vai jogar a pá de cal no Lira vai ser o Renan Calheiros. Mas eu quero saber a sua percepção nos comentários. O Arthur Lira, ele vai se dar mal? Você acha que ele saiu enfraquecido? Deixa o seu like se você quer a derrota do Lira e, claro, se inscreva no canal. Todo mundo sabe que o Arthur Lira tem a pretensão de ser novamente o presidente da Câmara dos Deputados, porque assim ele vai conseguir comandar o orçamento secreto. O orçamento secreto que pode estar no fim, mas vai abrir uma grande disputa entre o Legislativo e o Judiciário. Para entender essa história, link aqui no card. A jornalista Thaís Oyama, do UOL, trouxe para nós a informação de que parece que há um acordo entre o Arthur Lira e o Valdemar Costa Neto, que é o dono do PL, o partido do Bolsonaro, que tem a maior bancada da Câmara, 99 parlamentares. E segundo a Thaís Oyama, nesse acordo, o Arthur Lira iria ser apoiado pelo PL do Valdemar Costa Neto para ser novamente o presidente da Câmara dos Deputados. E em troca, o PP apoiaria o candidato do PL para ser presidente do Senado, disputando contra o Rodrigo Pacheco. Mas a gente sabe que esse acordo que a Thaís Oyama desenhou para nós, ele estava meio abalado, porque aí, depois do primeiro turno, muitos parlamentares do PL perguntavam para o Costa Neto quem seria o candidato do partido para disputar a presidência da Câmara e se o partido iria apoiar o Arthur Lira. O Costa Neto estava desconversando em todos os momentos. Essa é a grande verdade. Talvez agora eles estejam se acertando? Pode ser, mas nós sabemos que o Valdemar Costa Neto estava irritado com o PP. E por quê? Porque vocês sabem, eu acredito eu, se vocês não sabem, vocês vão ficar sabendo agora. O PL, que é o partido do Bolsonaro, tinha uma candidata própria para disputar o Senado pelo Distrito Federal. A Flávia Arruda, esposa do ex-governador José Arruda e ela que era ministra do governo Bolsonaro. A Damares era do PL e o Valdemar Costa Neto queria que o Bolsonaro se engajasse na candidatura da Flávia Arruda. Só que a Michelle, ela forçou e a Damares Alves emergiu como candidata ao Senado pelo Republicanos no Distrito Federal. E aí o que acabou acontecendo? A Damares venceu a Flávia Arruda. E na percepção do Valdemar Costa Neto, o PP, do Arthur Lira, do Ciro Nogueira, fez um certo corpo mole com relação a Flávia Arruda, dando assim um apoio indireto à candidatura da Damares. E isso teria feito o Valdemar Costa Neto ficar um pouco ressentido. Eu sei que o boy, ele é um político profissional e não leva ressentimentos para casa. Mas de qualquer forma, o Arthur Lira ele já começou a sua estratégia. E o que ele quer? Como a união entre o PL e a União Brasil mingou, porque eles estavam querendo se fundir. Como essa união mingou, porque ia ter pouco espaço para muito cacique, o Lira ele quer fazer uma grande federação partidária. Uma federação incluindo PP, PL, União Brasil, PSD, Republicanos, Podemos e talvez outros partidecos aí de centro. Com essa federação, ele teria uma quantidade mais do que suficiente de votos para ser novamente o presidente da Câmara dos Deputados. Ele teria aproximadamente 260 parlamentares. Para você ser presidente da Câmara dos Deputados, você precisa de 250 votos, então ele teria 10 votinhos de gordura. O objetivo do Lira com essa federação é isolar o PT. E se ele conseguir isolar o PT, esse bloco teria mais poderes para negociar cargos, emendas e toda aquela história que o Legislativo gosta, adora e é essencial para a política. Não vamos condenar esse jogo político porque nós temos uma visão diferente desse simplismo que impera muito nos comentaristas políticos nacionais. A grande questão é que uma federação, pessoal, ela tem as suas regras, não é a casa da mãe Joana. Se esses partidos forem federados, eles não vão poder lançar candidatos próprios no executivo, por exemplo, na prefeitura. Se eu tenho uma federação entre esses partidos, o PL não vai poder lançar um prefeito no mesmo local que o PP lançou. E nós temos muitos municípios, muitos interesses. Então eu acho que essa estratégia do Arthur Lira vai dar na água. E o PT não é bobo, porque o PT aprendeu. Tanto é que o PT aprendeu que não vai lançar candidato para a presidência da Câmara em 2023. A Gleisi Hoffmann já falou, não, nós não vamos lançar candidatos.
uma boa situação do PT, porque o PT está enfraquecido na Câmara dos Deputados, não tem condições de peitar o Centrão. E o que o PT quer evitar é a situação constrangedora que ocorreu em 2015, quando o partido quis lançar a sua candidatura com o Arlindo Chinaglia e foi derrotado pelo Eduardo Cunha. E depois, o resto é história. Teve a PEC da Bengala e toda a situação envolvendo Cunha e o impeachment de Dilma Rousseff. Então o PT faz bem em se abster, entre aspas, né, porque não vai se abster, mas se abster de estar na linha de frente para a candidatura da Câmara dos Deputados. Câmara dos Deputados, presidência da Câmara, tem que ser partido do Centrão mesmo. A não ser que o partido de esquerda faça uma bancada imensa, mas tem que ser partido do Centrão. É melhor, evita aí feridas, rachaduras e exposições desnecessárias, como foi com o Chinaglia. Gleisi Hoffmann falou assim: nós não vamos lançar candidato, é muito possível que o candidato do PT seja a Rosiana Sarney, a filha do Sarney, que foi vitoriosa lá no Maranhão pelo MDB. Mas também pode ser que o candidato venha do União Brasil. Olha a situação. Mas na sua opinião, tudo isso configura um processo de fritura por parte do Lira? Coloque nos comentários e se inscreva no canal. O União Brasil, com o Luciano Bivar, já vinha conversando com o Lula, já tinha aí alguns bons meses. Lembram dessa história? Que poderia ser o Luciano Bivar, inclusive, o candidato apoiado pelo Lula para ser presidente da Câmara dos Deputados? Essa história é antiga, link aqui no card. Logo depois que o PT teve a sua vitória do Lula, né, contra o Bolsonaro no segundo turno, o Luciano Bivar veio a público e falou o seguinte: o União Brasil não vai ser oposição ao governo Lula. Nós queremos um desenvolvimento democrático, republicano, institucional e nós não vamos fazer oposição ao Lula. O Bivar já está sinalizando para o Lula. E é uma bancada grande, 59 parlamentares, quase 60. É a terceira maior bancada da casa. Fica atrás do PL, da federação do PT e dos partidos de esquerda que formaram 80 cadeiras, e depois vem a União Brasil. Tem mais deputado do União Brasil do que do próprio PP. Claro que alguns integrantes do União Brasil não gostaram desse posicionamento do Bivar, querem ser oposição ao Lula, mas é uma bancada grande. E a bancada do União Brasil pode sim conseguir formar o futuro presidente da Câmara. Talvez o Bivar ou a Rosiana Sarney. Mas se o União Brasil vier para o lado do Lula, a situação do Lira fica bem mais complicada. Mas bem complicada mesmo, pessoal. Então perceba que já começou esse processo de fritura. E aí, se o PT fizer um acordo com o PL, como alguns veículos de imprensa estão ventilando a possibilidade, acaba para o Arthur Lira. Acaba. Porque o Arthur Lira ele vai ficar isolado. Segundo o site O Antagonista, isso é um ponto importante. O PL e o PP estão costurando um apoio. E isso vai ser melhor desenvolvido na próxima semana. O Carlos Portinho, que é senador pelo PL no Rio de Janeiro, ele falou que não tem nada, que essa história do antagonista é fake news, que o PL vai ser oposição, uma oposição pesada ao Lula. Eu já acho bem difícil. Muito difícil. Porque você não vai jogar fora uma bancada de 100 parlamentares, jogar na lata do lixo para ser oposição. Não faz o mínimo sentido. Também já expliquei tudo isso, link aqui no card. É muito possível que haja um acordo do PL com o PT. Porque eles já foram base, já foram aliados. E um dos objetivos dessa união do PT com o PL é conseguir formar o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado novamente, e isolar o Arthur Lira, ou enfraquecer o Arthur Lira na Câmara dos Deputados. Então, se o PT conseguir essa união com o União Brasil e com o PL, acabou para o Arthur Lira. A situação já se desenha para um cenário que vai ser bem complicado. Ah, mas o Arthur Lira tem a PEC da transição, o PT vai precisar do Lira? Talvez. Talvez. Porque o Renan Calheiros, e aí que está a situação que o Renan pode jogar pá de cal no Lira. O Renan Calheiros criticou a PEC da transição. O que é essa PEC da transição? Só para contextualizar. O PT precisa manter o Auxílio Brasil em R$600. E para fazer isso, uma das formas seria passar uma PEC agora no mês de novembro para que o pagamento de R$600 comece a ser feito já em janeiro. E essa PEC seria utilizada para furar o teto de gastos para que esse valor se mantenha. O Renan Calheiros criticou essa medida do PT, porque uma PEC precisa de aprovação do Congresso. E com a aprovação do Congresso, você já inicia o governo negociando cargos. Você já inicia o governo potencialmente enfraquecido. Então qual é a opinião do Renan? Tentar um outro meio.
É claro que o Renan tem as suas questões lá com o Arthur Lira, questões regionais e outros caciques do MDB, como o Eunício Oliveira, que vai ser deputado federal a partir do ano que vem, também não gostou, criticou. Não, porque isso aí vai ser utilizado para perpetuar o orçamento secreto. Se a PEC da transição for substituída por outro mecanismo, por outro dispositivo, para manter o Auxílio Brasil em R$600 ou o Bolsa Família em R$600 a partir de 2023, de janeiro de 2023, o Arthur Lira perde sua força de negociação. Então o Renan, perceba que ele está jogando a pá de cal em cima do Arthur Lira, tentando tirar a negociação, evitar que o PT negocie logo de cara com o Centrão. O que vai acontecer dessa história? Por enquanto, nós não sabemos, mas o caminho já começa a ser disputado e a ser traçado. A fritura do Lira começou. Será que ele vai pular fora dessa panela de óleo quente? Vamos observar.